Então, Wellington, esse é o Zone Enclosure. Correto. Fala um pouquinho da função dele, que tipo de elementos nós temos aqui dentro. Bom, o Zone Enclosure, ele é utilizado geralmente para switches de acesso. Se a gente seguir o conceito do CPWE, a gente vai ter o chão de fábrica, onde tem os diversos equipamentos, e eles vão ser interligados na rede. E o primeiro dos switches que eles são interligados são os switches de acesso. Só um detalhe aqui, você falou de CPWE. O que é exatamente? É um consórcio? É uma filosofia? O que é exatamente o CPWE? O CPWE, ele é um guia de boas práticas e de testes e validações de rede Ethernet. Esse CPWE, ele é um documento que ele foi feito em conjunto com a Cisco, a Panduit e a Rockwell. Então a Rockwell tem o conhecimento de OT, de chão de fábrica, a Cisco com todo o know-how dela de IT e a Panduit com todo o know-how de infraestruturas. Então as três empresas se juntaram e fizeram esse guia de boas práticas para que o usuário consiga seguir e fazer a implementação de uma rede segura e confiável e estável dentro do chão de fábrica. Ah, legal, obrigado. Então, continuando aqui nessa recomendação do CPWE, o que nós temos exatamente? Tá. Então, o Zone Enclosure, para o switch de acesso, ele é um painel que ele vem pré-pronto. Então, o cliente pode escolher aqui se ele vai querer 1 trilho DIN ou 2 trilho DINs para a instalação dos seus switches de acesso. E a ideia é que esse Zone Enclosure ele traga praticidade para o usuário final. Então, como ele vem pré-montado com todos os acessórios, o cliente vai receber ele dessa forma, então ele já vai ter uma proteção aqui para a parte de alimentação. A alimentação elétrica, então, fica protegida aqui, a pessoa de TI pode vir aqui mexer sem perigo de tomar algum choque, sem precisar de alguma roupa especial, é isso? Correto, exato. Esse é o conceito. Quando a gente tem um switch dentro do painel de controle, uma pessoa de TI ela não pode acessar, porque ela não tem as certificações, ela não tem uma roupa adequada de NR10, então o acesso fica com o pessoal de automação ou de elétrica. Nesse caso do Zone Enclosure, a gente faz a proteção aqui da alimentação, então uma pessoa de TI ela pode ter acesso aqui ao switch, aos equipamentos, para fazer qualquer intervenção, monitoramento, qualquer ação que seja necessária. A proteção aqui da fonte, o Zone Enclosure ele pode vir já com as fontes instaladas. Então eu posso ter aqui fonte simplex, fonte redundante, posso ter UPS. Então o cliente consegue escolher qual que vai ser as características do Zone Enclosure para determinada aplicação. Além da proteção aqui da alimentação, o Zone Enclosure já vem com patch panel, então vai ter opções, né, de 8 pontos aqui do patch panel ou mais cabos. Ele já tem aqui os patch cords para você fazer a interligação no switch. Eu vejo que tem uns patch cords bem pequenininhos. Isso aqui o pessoal geralmente monta em campo porque não encontra no mercado patch cord de 20 centímetros ou menos. Esse daqui, ele é fininho inclusive, né? Correto. Esse patch cord ele é da Panduit. A gente já consegue fornecer em tamanhos menores, espessuras menores e com as características para atender o chão de fábrica também, tá? Além dos patch cords aqui, ele tem também toda a parte de estrutura para você fazer a organização do cabeamento dentro do seu painel. Ele tem também a parte de acomodação de fibra ótica, da fusão, que é o DIO. O spoon aqui também para você acomodar a sobra de fibra que sobra dentro do painel. E a ideia, ele já tem aqui os pontos para você também fazer o furo dentro do Zone Enclosure. Então, geralmente o pessoal chega aqui do lado direito, né, com os links de downlink, né, para você ir com sua estrutura de cabeamento para o chão de fábrica. E do lado esquerdo, a recomendação é você utilizar a parte de uplink. Então, toda a parte de fibra que você vai levar para o TI, você acaba utilizando do lado esquerdo. No caso aqui também a parte de alimentação elétrica, eu vi que é possível também entrar pela parte de baixo se quiser, né, para não confundir com os cabos de dados de rede, é isso? Correto, isso mesmo. Aqui na parte de baixo ele tem alguns parafusos, né, depois a gente pode mostrar mais próximo aqui, e você pode chegar com alimentação também na parte inferior do painel, tá? Além disso, né, puxando o gancho para a parte de alimentação, ele tem toda a parte de aterramento aqui entre as estruturas, a carcaça, tá? E também você me falou que ele um nível de proteção IP qual mesmo para você aguentar um ambiente que é mais agressivo do que uma sala de informática, um data center? Exato. Como ele é utilizado no chão de fábrica, esse painel ele pode suportar até IP66.
dentro do chão de fábrica. Então, onde você tem poeira, você tem ingressão de água, jatos de água. Esse modelo é de aço carbono, porém, em algumas empresas que são alimentícias, por exemplo, ele precisa do modelo que seja aço inox. Então, a gente consegue fornecer também. E além disso, ele tem toda a parte de vedação aqui no painel. Então ele garante realmente que o equipamento que for ser ligado aqui dentro, ele vai estar totalmente protegido do ambiente externo industrial. Muito bom. Então aqui nós temos o segundo nível, né? Depois daquele painel, vimos no Zone Enclosure. E daqui do Zone Enclosure nós temos uplinks que vão para um outro tipo de painel também, normalmente em chão de fábrica, é isso? Correto. A gente seguindo o conceito do CPWE, né, depois da camada de acesso, a gente entra na camada de distribuição. Então, para a camada de distribuição, em alguns casos fica já no ambiente de TI, em muitos casos ele ainda está no chão de fábrica. Então, a gente vai para o sistema chamado IDF, que é os painéis para acomodação dos switches de distribuição. Vamos lá, então. Bom, então vimos o segundo elemento, né, o Zone Enclosure. Quer dar uns complementos? Sim. A gente comentou sobre o Zone Enclosure, né, que ele é um painel pré-pronto, que a gente acaba fornecendo para o ambiente industrial, para acomodação ali de switches de acesso. Então, se a gente voltar no vídeo ali do painel de automação, né, fica no Parque Fabril mesmo, geralmente em alguns casos ele já tem um switch ali de acesso, o pessoal acaba utilizando. Então, se a gente seguir o CPWE, né, a gente sai do switch de acesso aí do meu painel e entra nesse Zone Enclosure. Esse Zone Enclosure, ele pode acomodar ali, no exemplo, né, o switch de acesso, ou poderia já também ser um switch de distribuição de trilho DIN, né? Então, tem alguns switches industriais de trilho DIN, que a gente acaba acomodando ele já direto no chão de fábrica, que ele vai ter mais recursos, mais funcionalidades, e um throughput maior, né, para suportar essa carga. Além desses painéis vir pré-pronto, né, a gente comentou no vídeo anterior que a ED ela é composta por algumas empresas, né? Então, uma das empresas que nós temos é a Inbox. Então, no caso que o cliente queira esse painel montado já com o switch instalado, com a parte de cabeamento, tudo pronto ali dentro, só para ele chegar e realmente ligar, a gente consegue também fornecer essa solução já pronta para o cliente. Então, ele tem a opção de comprar pronto, comprar pré-pronto, né, só instalar os equipamentos ali dele, ou então ele customizar, né? Então ele tem algumas opções ali de tamanhos, de acessórios que vem incluso dentro do Zone Enclosure, né? Então a solução é totalmente customizável para atender a necessidade e a demanda de cada cliente, tá? Uhum. Eu lembro que além de indústrias, acho que isso seria muito bom para um cliente que eu visitei há muitos anos atrás, uma vistoria no Matadouro, no grupo grande aí, não vou dizer qual é o grupo, mas é gigantesco. E aí as salas lá eram cobertas de azulejo até o teto, porque no final do dia lavava-se do chão ao teto. E tinha um monte de rack de TI que tinham que colocar lá na parede, lá no junto do teto, para não molhar muito, porque tinha sangue para todo lado, né? Então tinha que lavar de cima a baixo e invariavelmente os equipamentos iam se enferrujando e entrando um pouquinho de respingo nos racks, era rack comum, né? Então, acho que além da indústria, né, é um ambiente em que se beneficiaria muito com gabinetes IP67, de aço inox, etc., para a colocação dos equipamentos nesses ambientes também, né? A gente fala muito de indústria, né? Pensa lá na automação industrial, mas tem ambientes que são tão agressivos quanto indústrias e que a gente não chama de indústria, como, por exemplo, o Matadouro, né? Tem diversos segmentos, né? Então, o ideal é sempre a gente pergunta, né, qual que é o segmento da empresa. A gente gosta de visitar as empresas para entender realmente ali o ambiente. E até no vídeo a gente comenta também não só da parte do painel, mas a parte do MICE, né? Que é a parte de cabeamento estruturado adequado para aquele ambiente industrial. Eu até coloquei um slide, Marcelo, se você puder compartilhar aí novamente, só para o pessoal entender, né, o que é o MICE. Então, ele acaba dividindo ali, né, o ambiente, desde você pegar do lado esquerdo ali do escritório, né, onde ele coloca ali como MICE 1, e ele vai verificar os riscos que você tem no ambiente. Então, ele pega riscos mecânicos, que seria choque, vibração, que geralmente no escritório não tem, né? A parte de ingressão de água ou poeira, né? Então, tem empresas que tem muita poeira, então acaba o painel ficando ali totalmente branco, né? Os equipamentos tudo branco, você até se perde, né? Tem a parte, o C ali, né? Que ele coloca como climático ou riscos químicos que tem no ambiente.
e por último a parte de interferência eletromagnética. E conforme a gente vai descendo, né, para o chão de fábrica, vai ter áreas que a gente vai ter que aumentar, né, essa robustez de cada cabeamento ali, qual a normatização que a gente vai seguir. E o legal, né, quando a gente segue esse conceito de MICE, o cliente também consegue otimizar custos, né? Então, muitas vezes ele pega assim, vou fazer uma instalação de rede no chão de fábrica. Então, ele vai lá, pega um CAT6 totalmente blindado, 600 volts, e muitas vezes ele não precisa disso tudo, né? Então, o ideal é ele realmente avaliar o ambiente dele, ver o que ele tem lá dentro do ambiente, e aqui ele consegue dividir as áreas e verificar se uma área ele tem um MICE 1, se é um MICE 3, um MICE 2. Então, ele consegue fazer a otimização dos custos de cabeamento de acordo com cada uma das áreas. Tá? Muito bom. A gente está acostumado muito ao ambiente, quer dizer, pelo menos eu estou mais acostumado ao ambiente de escritórios, né? Onde a gente tem o que a gente chama de MICE 1, né, que seria um ambiente totalmente protegido, né, sem grandes poeiras, sem grandes agentes químicos, nada disso, com ar-condicionado, tudo bonitinho, mas a gente não pode esquecer que realmente existem esses ambientes e existem normatizações para isso, né, o slide que o Wellington mostrou mostra algumas normas, e não podemos esquecer que temos já normas nacionais, a BNT e a NBR, de cabeamento industrial, que também falam, explicam sobre o MICE e apontam, inclusive, para as normas ISO e EC internacionais, onde se detalha melhor o MICE. Tá? Então, isso não é uma coisa que a gente está falando que aplica-se só lá fora, esse conceito não. O conceito MICE é presente nas normas nacionais, perfeitamente. Deixa eu reforçar um recadinho. Fala, Douglas. Deixa eu só fazer um comentário. Você estava falando sobre o matadouro aí, e eu acho que a palavra é essa, né? O Wellington complementou com o slide do MICE. Customização. A indústria é uma surpresa. Cada indústria, cada ambiente que você visita, você se depara com situações muito peculiares, muito particulares de cada empresa, né? Já visitei fábrica de doce, bala, pirulito, cara, e ficava um melado em cima dos racks, né? Fábrica onde faz aquela capa para poder embutir embutidos, né? Linguiça. Eu visitei também outro tipo de situação, e dá para comentar um montão de mais de 15 anos de experiência que a gente tem nesse mercado. Então, essa parte do enclosure que o Wellington comentou já é uma pincelada de que o quão importante é entender o ambiente antes da gente fazer um projeto de infraestrutura, né? IP65, IP66, IP67, ou não requer nenhum tipo de proteção, a customização do processo. Então, esse painel já foi uma pincelada interessante para a gente poder dar continuidade aí sobre as demais soluções que estão expostas aí no ambiente. Vamos para a dúvida aqui. Leandro Souza, podia fazer uma referência do sistema de automação com a solução de cabeamento estruturado para quem não conhece muito de automação? Eu vou falar um pouquinho de um lado do cabeamento estruturado e daí o Wellington e o Douglas podem complementar pelo outro lado, né, da automação, né? Do ponto de vista da indústria, né, as normas de cabeamento estruturado não mudam muito aquilo que a gente já conhece do cabeamento estruturado, cabeamento horizontal, backbone, os limites de comprimento de cabos, 100 metros, quantidade de conexões, categorias de cabos, né? Né, o grosso do cabeamento estruturado é a mesma coisa. Só que existem normas de cabeamento estruturado industrial, porque o ambiente industrial é diferente do ambiente comercial. Então entra nesse conceito de MICE que o Wellington comentou, de você ter que ter proteções contra os ingressos, contra produtos químicos, temperaturas, etc. Entra o conceito de conectores um pouco diferentes, né? Não é só o RJ45 que existem alguns outros tipos de conectores de rosquear, para você rosquear lá na máquina que está no chão de fábrica, para também não entrar nenhum tipo de contaminante. Entra gabinetes específicos para proteção contra esses ambientes. Então, a regra básica do cabeamento como mídia não muda muito, né? O que muda são as proteções em volta, tá? Isso é do ponto de vista do cabeamento. Agora, do ponto de vista da automação, né, o que a gente poderia comentar um pouquinho para quem não é da área de automação, mas que conhece de cabeamento, o Wellington ou Douglas? Bom, da parte de automação, ele segue o mesmo conceito. Muitas vezes o pessoal até economiza, né? Então eles acabam, naquele primeiro painel industrial, se vocês olharem, né, ele já entra do equipamento ali, do endpoint, né, direto num switch, né? E dali ele já sobe para um uplink. Muitas vezes o pessoal já chega direto ali nesses painéis, né?
talvez não seja a melhor prática ali do cabeamento estruturado. Mas quando a gente já entra no Zone Enclosure, realmente a gente já tem ali o conceito de cabeamento estruturado, os patch panel, né? E aí o que vai mudar realmente é a estrutura do cabeamento, né? Então, muitas vezes a gente vai seguir o mais, se ver se o cabo realmente precisa ser mais agressivo, se o conector ele precisa ser blindado, né? Esse conector diferente que o Marcelo comentou, geralmente ele é um conector M12, né? Então ele vai travar ali um no outro e rosquear. E alguns equipamentos de automação, muitas vezes, eles não ficam dentro de painéis, né? Então, a gente tem alguns tipos de equipamentos que eles já são IP67. Então, ele pode ficar lá no chão de fábrica, sem nenhum painel, ele aguenta ali um pouco de água, poeira, né? Um ambiente mais agressivo. E muitas vezes eu vou chegar com um cabo de rede conectado direto ali nele, mas a ideia é que eu siga, apesar dele estar ali no chão de fábrica, né? Eu utilizar um conector ali M12, ou já um cabo mais robusto, né? E fazer esse mesmo conceito do cabeamento estruturado, só mudando muitas vezes a robustez dos equipamentos, né? Então, esse que é a principal diferença, né? Acho que é a robustez mesmo dos equipamentos que a gente vai utilizar na interligação de rede. Douglas? Você comentou, né, Marcelo, no caso da indústria, vamos dizer assim, quanto mais próximo do maquinário, do usuário, mais agressivo é o ambiente. Então, lá no data center você não requer nenhum tipo de proteção, a gente vai mostrar no vídeo, e quanto mais para dentro da fábrica, quanto mais chega próximo, a gente tem aí as situações particulares que eu estava comentando, e a gente tem que recorrer a 1005, ao CBWE, ao MICE, para a gente poder fazer uma implementação bem feita. Então, a base normativa da indústria é a mesma do Enterprise, né, com relação à arquitetura, às distâncias, né, o que vão entrar são as particularidades da indústria, né, o mesmo se aplica a data center, por exemplo, né, quando a gente pega a 942, a base é a 568, a 606, o que se aplica no ambiente de Enterprise, e no entanto você tem uma situação ali de data center onde você tem que seguir algumas regras específicas para esse ambiente. O mesmo se aplica para a indústria. Ok. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Tem mais uma questão aqui, de Márcio Martins. Patchcords usados no enclosure, aqueles pequenos, estão na norma? É possível certificá-los? Acho que é essa questão, Douglas. Não, ótimo, excelente pergunta, né? É interessante isso, porque isso é um produto novo, né? Que a Panduit ela promove no mercado. E ele é um produto que não necessariamente ele é colocado para a indústria, né? Quando a gente promove alta densidade num rack, né? A gente começou lá atrás com aquele padrão lá, patch panel e organizador, depois a gente mudou patch panel angular de alta densidade. E agora tem um patchcord de 8 polegadas, que sim, cumpre os padrões normativos. Isso pode variar de fabricante para fabricante. Posso responder aqui pela Pandit que essa distância, você não tem problema, por exemplo, de reflexo de sinal, apesar de ser uma distância curta. Mas a ideia desse patchcord é justamente na organização de um rack, você deixar o switch adjacente, do lado do patch panel. Então você faz uma conexão direta ali do switch com o patch panel sem precisar de guia horizontal. Isso gera economia no guia vertical, isso gera economia de espaço economia de espaço porque você tem guias verticais menores, gera economia porque não necessariamente você vai precisar do guia horizontal, os patchcords são mais curtos, a resolução de problema é mais rápida porque a identificação não requer, porque ele é muito curto ali o espaço de manobra. Então, você tem economia em várias áreas, né? Nesse caso ali, como a gente tinha ali o distribuidor óptico de trilho DIN do lado do controlador, as portas são muito próximas ali, né? Então, você de fato não precisa de um cord de meio metro, 1 metro, vai complicar a organização, né? Não. Estão me ouvindo? Teve uma instabilidadezinha aqui, eu perdi o contato. Só repete, por favor, essa última frase aí que você estava comentando. Não, a última parte que eu comentei, Marcelo, é de que realmente tem situações onde a gente não precisa de um cord de meio metro, 1 metro ou mais, né? Isso vai gerar desorganização, dificuldade de identificar problemas, né? Então, sim, eu convido vocês aí a conhecerem essa solução. Depois, não sei, Marcelo, se você puder disponibilizar para a turma aí um link com a spec sheet do material, já está disponíveis aí com o pessoal do Grupo Ed, é uma solução disponível para o mercado. Vou pedir para vocês mandarem esses links e apresentações, eu vou criar um documento, um PDF com tudo,
E aí, quem tiver interesse em receber, manda um e-mail. Eu estou toda hora colocando banner com o e-mail do Wellington, com o Douglas e o meu. E vou deixar os nossos e-mails também na descrição do vídeo, para vocês pedirem aí, quando quiserem, esse material, a gente manda por e-mail. Tá. Legal. Tá, deixa eu ver. Só complementando, né, de normas, né, esses petcords curtos, né, já estão na norma ANSI TIA 568, na última revisão. Na norma nacional, a 565, ainda não está lá, mas a norma nacional, pelo que eu me lembro, não proíbe também petcords mais curtos, apenas recomenda um certo comprimento mínimo, mas não proíbe. Mas, claro, tem que se atentar ao desempenho dele. Como o Douglas falou, não pode dar perda de retorno, reflexos, crosstalk excessivos pelo fato de ser curto. Né, tem que atender os parâmetros todos de norma. Né? Então, aí é o fabricante que tem que dar essa garantia de que aquele produto vindo de fábrica, ao colocar-se num canal de par trançado, você testa como um canal e ele vai passar no teste. Tá? Então, a norma nacional não proíbe, mas dá essa recomendação e cabe cada fabricante, no caso a Pandit, consegue dar garantia em cima desse produto que, ao se colocar num canal, vai ter seu desempenho da categoria correspondente.